Dois policiais militares ajudaram a salvar a vida de um bebê ontem à noite em Jacareí. A criança estava com parada respiratória. O cabo Teles e o soldado Eduardo foram abordados pelo pai da criança, que estava engasgada dentro do carro. O cabo Teles realizou então a manobra de Heimlich, nome dado à técnica de primeiros socorros para asfixia, enquanto o soldado Eduardo seguia com a viatura para o hospital. Durante o deslocamento, a criança voltou a respirar e chegou consciente ao PS. O procedimento foi bem realizado, graças a Deus com sucesso, e a criança voltou a respirar. É um orgulho muito grande em poder ajudar uma vida. A pequena Ana Carolina, de apenas 2 meses, ficou em observação no setor de pediatria da Santa Casa de Jacareí. Ela já teve alta e já está em casa e passa bem sem nenhuma sequela. Hoje, no Band Cidade, primeira edição, o tenente do Corpo de Bombeiros, Cláudio José dos Santos, explicou como deve ser feita a manobra para desengasgar crianças até a chegada do socorro. Veja aí. Coloca-se a criança com a face voltada para o solo, ligeiramente inclinada, apoiada na palma da mão e sobre o antebraço. E com a outra mão, com o calcanhar da mão, né, que é essa região aqui, bate de forma suave 5 vezes nas costas da criança, do bebê, especificamente do bebê, e retorna à posição com o rosto virado para cima para verificar se o objeto que obstrui a respiração se apresenta. E estando, continuando, repete-se o procedimento. E lembrando o seguinte, que sempre que acontecendo uma situação dessa, como o bebê ele é de fácil transporte e essa manobra pode ser feita em veículo em movimento, que imediatamente a pessoa já procure o socorro médico. Porque às vezes até o bombeiro tem técnicas, tem o pessoal preparado. Os militares, né? Policiais militares. Policiais militares, mas diminuir esse tempo-resposta aí para colocar a criança aí num ambiente hospitalar para que o procedimento invasivo possa ser realizado é interessante. Nem mesmo a grande repercussão provocada pelo estupro coletivo no Rio de Janeiro há quase 2 semanas tem evitado o surgimento de novos casos. Aqui na região, o crescimento desse tipo de crime é assustador. Nos primeiros 4 meses deste ano, houve aumento de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram registrados até abril 209 novos casos, o que significa quase 2 crimes por dia. E os números continuam. Em São José dos Campos, a polícia investiga mais um crime registrado ontem. A vítima é uma advogada que foi abusada sexualmente durante um assalto. O caso aconteceu nesta terça-feira por volta do meio-dia aqui no centro de São José dos Campos. A vítima saía do trabalho quando entrava no carro e foi abordada por um homem. Eles percorreram as ruas da cidade por cerca de 2 horas dentro do carro. O caso foi registrado como roubo e estupro. Ela prefere, claro, não ser identificada. A gente vai conversar com a vítima, que é advogada aqui em São José dos Campos. Como é que foram essas 2 horas dentro do carro com o bandido criminoso ali do seu lado? Bom, no começo eu consegui até manter a calma, porque eu achei que era só roubo, só queria o carro, celular e dinheiro. Mas com o decorrer do tempo e por várias ruas que a gente andou, como ele estava procurando uma rua, uma estrada, uma rua muito longe, eu comecei a desconfiar que não era o carro que ele queria. E de fato não era o carro. O que ele fez com você? Assim que nós primeiro ele pediu parou o carro várias vezes até localizar um lugar. Não, acredito que não teve um lugar que ele queria encontrar. A gente parou numa casa abandonada. Teve uma hora que eu acabei indo para cima dele, grudei ele no pescoço com as unhas. Ele me enforcou de novo. Teve uma hora que eu falei mais alto, ele tampou a minha boca e o meu nariz para que eu não conseguisse respirar e nem chamar por ninguém, porque tinha casas ali próximo. E por fim, como você conseguiu se livrar aí desse criminoso? Dentro do carro, ele fez o que ele queria fazer, só não sei se foi porque eu reagi, ou se porque eu falei que eu era advogada, ou o que intimidou ele, ou se ele não conseguiu achar um lugar que ele queria de fato para fazer o que ele queria fazer. Mas assim que ele ficou passando a mão, ele teve uma hora que simplesmente ele ejaculou no lixo do carro
levantou, subiu a calça e mandou me vestir pra gente poder ir embora. Você espera que aconteça com ele? Quero que localizem ele e coloquem ele na cadeia para que ele não faça isso com mais ninguém, com mais nenhuma mulher, porque nenhuma mulher merece passar por isso. Obrigado, viu? Obrigado por você compartilhar a sua história e o seu relato com a gente para que novos casos como esse não aconteçam. Otávio Baldim, de São José dos Campos, para o Band Cidade. Olha, ironicamente, este caso aí foi cometido no mesmo dia em que o Senado aprovou um projeto de lei que prevê pena mais rigorosa para os crimes de estupro praticados por 2 ou mais pessoas. O texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados. A implantação do MOB, o Sistema de Transporte Público de Massa em São José dos Campos, já virou novela, né, gente? A apresentação das propostas foi adiada mais uma vez. Os envelopes seriam entregues nesta quinta-feira, mas a nova data agora é 2 de agosto. O Tribunal de Contas do Estado solicitou a revisão dos editais. A mesma coisa aconteceu em agosto do ano passado. O projeto prevê a construção de 4 corredores, terminais de embarque e desembarque, além de um centro de controle operacional. O valor máximo do edital é de 320 milhões de reais. Junho começou com o céu parcialmente encoberto. Nos próximos dias deve chover com a aproximação de uma frente fria. Veja aí na previsão. Na Serra da Mantiqueira, a quinta-feira vai começar ensolarada, mas no decorrer do período as nuvens aumentam e pode chover no final do dia, inclusive com trovoadas. O frio vai continuar. Em Campos do Jordão, a mínima chega a 11 graus. Já em Monteiro Lobato, a máxima não passa de 19 graus. No Vale do Paraíba, o céu também fica parcialmente encoberto amanhã. No fim da tarde ou início da noite, há chance de pancadas de chuva com trovoadas. As temperaturas permanecem estáveis. Em Igaratá e Guaratinguetá, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Queluz, os termômetros oscilam entre 15 e 28 graus. No litoral norte, a nebulosidade é um pouco maior, mas mesmo assim estão previstos períodos de melhoria. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva, mínima de 18 e máxima de 29 graus em Ilhabela e Ubatuba. Hoje, em Taubaté, o sol brilhou tímido e fez 27 graus na cidade. Amanhã, as nuvens continuam predominando, com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima permanece em 27 graus. Em São José dos Campos, a quinta-feira vai ser de céu encoberto, com alguns períodos de melhoria e chuva de curta duração a qualquer hora. A máxima chega a 26 graus. Em Caraguatatuba, o céu fica nublado amanhã, mas o sol aparece. Mesmo assim, chove na cidade. Mínima de 19, máxima de 30 graus, ondas de quase 1 metro de altura e ventos de 8 quilômetros por hora. Estamos na Semana do Meio Ambiente e uma pesquisa do INPE apresenta novos dados sobre o desmatamento da Mata Atlântica, que aumentou. A repórter Débora Carvalho tem as informações. Este estudo aponta o desmatamento de 18.433 hectares de remanescentes florestais de 17 estados da Mata Atlântica. Isso de 2014 a 2015. Houve então um aumento de 1%. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o André Miragaia, ele que é ambientalista. Quando a gente fala então de Vale do Paraíba, como que está essa situação aqui? A situação do Vale do Paraíba é a mesma situação de toda a região sudeste do Brasil. A perspectiva para o futuro é assim, extremamente preocupante, né? Extremamente preocupante. Os eventos extremos depois do aquecimento global, né, que infelizmente o aquecimento global já passou do ponto sem volta e ele é uma realidade hoje, né? O Acordo de Paris da COP21 acordou que o planeta deve aquecer menos de 2 graus, isso é 1,5 grau, que é onde a gente vai ter intensidade de impactos muito maiores. O que são os eventos climáticos extremos? São chuvas muito fortes e secas muito fortes. O aquecimento global, os técnicos do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, prevêem que com o aquecimento global a gente vai ter uma intensificação dos eventos climáticos, isso é, a gente vai ter os eventos climáticos mais fortes, né? Então as chuvas mais fortes e as secas mais severas, e a gente vai ter uma constância maior desses eventos climáticos. Então assim, o futuro nosso não é tão promissor assim.
O que cada pessoa pode fazer então para que isso não aconteça? Olha, quem tem propriedades particulares onde você tem a vegetação, onde você tem a Mata Atlântica, preserve. A gente na nossa casa, vamos continuar economizando água como se a gente estivesse vivendo aquela situação de seca extrema que a gente está vivendo. Vamos economizar energia, porque boa parte da nossa energia vem dos recursos hídricos. Aquilo que a gente estava fazendo naquele período, né, de seca que a gente estava vivendo, a gente tem que continuar fazendo, porque a gente não tem garantia que os próximos verões serão chuvosos como esse último. Tá ótimo, então, André, muito obrigada. Voltamos ao estúdio. No próximo bloco, o judoca de Guaratinguetá é convocado para a Olimpíada do Rio de Janeiro. E também é ouro na Band Vale. Na terceira reportagem especial, você vai conhecer os esportistas aqui da região que já ganharam medalhas olímpicas. São 7h12. Já a gente volta.